Olá, que a graça e a paz alcance você mais uma vez, sua família, seus familiares, nos alcance, porque a mensagem de Deus nos diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. E nossos temas que estamos trabalhando em Atos dos Apóstolos, temos visto isso claramente, uma igreja que cresce a cada dia, ela avança em grande proporção, saindo do círculo simplesmente ali de Jerusalém, Judéia, Samaria, Antioquia, e agora um continente se abre, tornando-se uma igreja internacional. E de Atos 16 até o final, Atos 28, onde conclui um Paulo prisioneiro em Roma, a igreja alcança o mundo habitado ali no primeiro século. O tema de hoje vai falar sobre ao Deus desconhecido. É justamente na sequência das nossas mensagens, a voz que clama, História e Profecia, onde alguns levam Paulo até Atenas, onde ele fica aguardando ali seus companheiros, Timóteo e Silas, mas ele não consegue ficar quieto, andando ali, vendo algumas coisas que lhe chamam a atenção, e ele precisa falar algo. Quero te convidar mais uma vez a termos uma palavra de oração. Eterno Deus, te agradecemos pela tua bondade, teu amor, teu cuidado, e a oportunidade de mais uma vez meditar em tua palavra. Abre o nosso entendimento, dá-nos a iluminação do teu santo e bom Espírito, para entendermos essa mensagem e também podermos ter o poder para tomar decisões e fazer assim aquilo que é agradável aos teus olhos. Perdoe-nos naquilo que havemos falhado em pensamentos, palavras e atos. Nos conceda cada dia ser no Senhor muito mais que vencedores. Uma bênção que te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqui ainda em Atos, capítulo 17, a partir do versículo 16, fala sobre o discurso de Paulo em Atenas. Diz assim que enquanto Paulo os esperava em Atenas, ou seja, esperava Silas e Timóteo, que havia ficado ainda em Bereia, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então ele se revoltava com isso, mas eu vejo que ainda é muito tato, ele não saiu aí, quem sabe, a praguejar, a falar, a maldizer, falar da sua idolatria no sentido de crítica, mas ele ficou inquieto, aquilo incomodava. E o versículo 17 diz que por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Então aqui já não somente judeus e gentios piedosos, aqueles que já estavam aderindo à fé judaica, estavam aceitando a mensagem do Deus único e seu Filho, e ele então começa a dissertar com eles. Também na praça, diz que todos os dias, entre os que ali se encontravam. Começou a dissertar, a falar com eles. A mensagem dominante era Cristo e este crucificado, o Redentor, o Salvador, falando dele, da sua ressurreição. Na sequência do texto, aqui versículo 18, diz que alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela, esse mensageiro, esse pregador? Outros dizem, parece ser pregador de estranhos deuses, pois pregava Cristo e a ressurreição. Então percebe que alguns filósofos, e aqui foi o berço, de certa forma, né, dessa parte aí de filosófica, de dissertação, de conhecimento, e aqui Paulo está conversando com ele, dissertando, falando, cada um trazendo a sua ideia. E eles sabem, mas quer dizer, esse tagarela é um pregador de estranhos deuses, que para eles era estranho, não conhecia, e depois pregava Cristo e a ressurreição. Diz então que tomaram uma decisão, versículo 19, tomando-o consigo, o levaram a Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Então foi algo assim, acho até interessante, né? Eu posso talvez até colocar assim, de filósofo para filósofo, não que quem sabe Paulo se colocasse como filósofo, mas um pregador, a Bíblia fala como um mestre, fariseu, um homem preparado.
para estar diante de reis, de imperadores, de poder expor e convencer pela lógica, pelo raciocínio, pela palavra, como ele diz aqui, dissertando e mostrando isso, um orador eloquente, provavelmente. E eles então, de maneira amistosa, queremos te ouvir. Vamos lá, levaram ele ao Areópago e que venha a ser isso, queremos ouvir. E aqui diz o versículo 21, que todos os de Atenas e até mesmo os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidava senão de dizer ou ouvir alguma novidade. Então era daqueles que gostavam, tem algo novo, vamos verificar. E o apóstolo Paulo até escreve, né? Examinar todas as coisas, retende o que é bom. Então temos que estar abertos ao conhecimento, é claro, temos que estar atentos também a que tipo de conhecimento eu vou estar buscando, de que fonte eu vou estar bebendo, mas é preciso ter informação. Até mencionei em estudos anteriores, onde Paulo, conhecendo o seu direito como cidadão, exige de certa forma que usasse, ou que exercesse, ou que pudesse exercer esse direito. Espancaram, açoitaram, prenderam em público e depois, quando souberam que ele era cidadão romano, queriam soltá-lo às escondidas. Não vai fazer isso. Então é importante estarmos, vamos dizer assim, hoje, nosso linguajar, antenados ao que está acontecendo no dia a dia, para não sermos levados aí a rodas de qualquer doutrina ou de conhecimento, seja ele no contexto religioso, ou educacional, ou em qualquer outra área do saber. E aqui, diz que eles não cuidavam de outra coisa a não ser falar ou ouvir alguma novidade, estar compreendendo as últimas do momento. E Paulo, então, diz aqui o texto, versículo 22, e levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuosamente religiosos. Então percebe que ele não os acusa. Olha, vocês são pagãos que adoram outros deuses. Não, ele diz: olha, eu vejo vocês religiosos. Então ele, com todo respeito, ele se coloca dessa forma, chama atenção para si, os vejo religiosos. E ele continua o seu discurso ainda. Ele fala, versículo 23, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar ao qual está escrito, ao Deus desconhecido. Olha que interessante. Então Paulo, ele estava atento ao que estava acontecendo, estava ali, provavelmente ele nem quisesse a princípio começar um trabalho até que esperasse seus amigos chegarem, Silas e Timóteo, mas ele começa a andar na praça, começa a ver os acontecimentos e vê ali vários altares, vários deuses e havia um ali escrito ao Deus desconhecido, e ele percebe uma oportunidade de, a partir desse ponto, anunciar o Deus desconhecido para eles, mas que era bem conhecido dele. Então é importante estarmos atentos a isso. O próprio Cristo, no seu discurso com a mulher de Samaria, ele estava com sede, ela veio tirar água num momento que não era, quem sabe, tão propício, até mesmo para evitar algum confronto com algumas pessoas. E Cristo, então, começando por aí, pede, dar-me água de beber. Sendo que o próprio Cristo é quem daria a ela a água da vida, que mudaria a sua vida para sempre. Então é importante estarmos atentos a esses pontos, essas cunhas de entrada onde podemos levar a palavra de Deus. E aqui Paulo justamente usa disso. E ele fala, pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Este que vocês está aí, colocou um altar, até quem sabe, ó, vamos fazer aí, todos que nós conhecemos, vamos colocar para o Deus desconhecido, vai que fique algum de fora, queremos agradar a todos, né? Eu até vi uma fala uma vez de um pastor, até trabalhei com ele há muito tempo, e diz que numa navegação, a pessoa dizia assim que não queria magoar nem Deus e nem o diabo. Então ele escreveu dele lá, Deus bom, diabo maravilhoso, ou o contrário também, mas querendo agradar a um ou outro. E aí nesse caso acabaria desagradando quem sabe, aos dois ou pelo menos a um. Não tem como agradar a dois senhores, ou vai agradar a um ou magoar o outro. Então vamos fazer também um altar ao Deus desconhecido, para que não fique ninguém de fora. E aqui ele continua, versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse,
pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então ele leva os atenienses lá ao princípio, à criação. Remete ao Criador, aquele que criou todas as coisas, os mundos, pela sua palavra, diz que pela palavra do Senhor tudo foi feito. Eu até me lembro agora de Salmo 19, diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, um dia discursa outro dia, uma noite a outra noite, sem linguagem, sem fala, ouve suas vozes até aos confins da terra. Então ele nos remete à criação, volta à criação. E ele fala a todos da vida, da respiração e tudo mais. Não habita em templos feitos por mãos humanas. E, aliás, o próprio Paulo escreveu, quando estivermos trabalhando as cartas, vamos verificar isso também, que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O próprio Cristo também menciona que ele e o Pai, diz, eu e o Pai viremos e faremos nele morada em espírito. Ele diz que quer viver em nós, em espírito, o eterno seu Filho. E aqui ele diz que de um só, claro, voltando lá a Adão, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então ele remete lá à semana da criação, de um só, de Adão, ele fez toda a raça humana. E ele continua ainda. Versículo 27, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, tocando, pegando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. É visível, ele fala, na carta aos Romanos, ele fala que Deus, ele pode ser visto pelas coisas criadas, a sua divindade, bem como o seu eterno poder, mas as pessoas infelizmente querem negligenciar, querem estabelecer outras coisas, outros critérios. Não, foi por acaso, foi por isso, foi por aquilo, mas querem destronar Deus, o Criador, e seu Filho, de tudo aquilo que ele fez. E ele continua ainda, não está longe cada um de nós, versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. E ele até mesmo faz referência a alguns dos poetas dos próprios atenienses, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Quem sabe até mesmo num contexto de sinceridade, ou até mesmo de cantar, de expressar isso, sei lá, com zombaria ou não, mas ele diz, como até mesmo alguns dos vossos poetas disseram, dele somos geração. E ele continua ainda. Versículo 29, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Por mais que você tente retratar Deus, tudo o que ele fez, você não vai conseguir. Tanto é que nos 10 mandamentos ele coloca, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, embaixo na terra, nem nas fontes das águas, em nada. Porque Deus, ele está acima, além de tudo. Não tem como você comparar. E ele, por nada, por mais perfeito que seja algo da criação, como nós mencionamos, que os céus proclamam a glória de Deus, mas a glória de Deus, não o próprio Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos, mostrando que ele é o Criador, ele é o originador de todas as coisas. E ele aqui então faz um apelo importante para eles, e serve para mim e para você também. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então ele faz um apelo de que Deus não levaria em conta o tempo da ignorância, quando eles não conheciam esse Deus Criador de todas as coisas, que a todos dá vida, que não habita em templos feitos por mão de homens, mas anuncia que a todos que devem arrepender-se. E ele fala do juízo vindouro, fala de Cristo, que foi dado como Redentor, um dia a julgar a todos pelo varão que acreditou, ressuscitando dos mortos. E aí diz que uns zombam, outros creem quando fala sobre a ressurreição. Versículo 32 diz que quando ouviram falar da ressurreição de mortos,
uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos outra ocasião, ou em outra ocasião. Diz que a essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares e outros mais. Então, mesmo em meio a todo esse discurso, toda essa eloquência, esse falar poderoso de poder mostrar desde a criação, não houve aparentemente ali uma grande aceitação. Dispersa ali, alguns creem, outros, mas alguns ainda creem. Diz aqui que algumas pessoas mencionaram aqui até mesmo por nome, Dionísio, uma mulher chamada Damares e alguns outros mais, mas no geral não teve uma grande repercussão. Isso até mesmo fez com que Paulo, quando na continuidade do seu trabalho, vamos falar sobre isso também em Corinto, ele diz, nada propus saber a não ser Cristo e este crucificado, porque não é pela eloquência, não é pelo o poderoso discurso que as pessoas são convencidas. Pode ser importante, sim, do saber, do conhecimento, mas é pela influência do Espírito de Deus na vida. E também está ligado ou interligado diretamente com a aceitação. Então pode ser o maior discurso, mas se a pessoa tiver com o coração endurecido, não vai fazer o efeito necessário. É importante estar atentos a isso, que há uma parte que cabe ao homem. Disseram, olha, a respeito disso, te ouviremos outra vez. Paulo estava falando de que do juízo vindouro, de que Deus não leva em conta o tempo da ignorância ao Deus desconhecido. E infelizmente, apesar de tanto conhecimento, tantas religiões têm mesclado Deus, o Eterno, seu Filho, até mesmo o contexto de adoração, com teorias vindas de religiões pagãs, que infelizmente adentrou no cristianismo e hoje está aí espalhadas. Ao Deus desconhecido, ao Deus incriado, ao seu Filho, que juntamente os dois criaram todas as coisas. Em João 17,3 diz, a vida eterna é essa, te conheça, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Paulo também, escrevendo aos Coríntios, ele fala, para nós há um só Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. Mas hoje com teorias, com filosofias, falando aí, sabe, de 3 deuses ou 3 pessoas coeternas, mas que, no entanto, é uma pessoa. Quem sabe também o Deus eterno está sendo negligenciado ou desconhecido de grande parte das pessoas. Sabe, até mesmo falando aí filosoficamente, bonito, todas essas teorias, essas explicações, mas que não representam diretamente ao eterno, incriado, existente por si mesmo, e ao seu Filho, que são os únicos dignos de adoração e que quer fazer morada em mim e você em espírito. Que o Eterno abençoe você, que me abençoe, nos abençoe ricamente a cada dia. Estamos procurando conhecer a palavra de Deus, os seus ensinos, e estamos dispostos a praticar a sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Amorável Pai, te agradecemos pelo cuidado, a proteção, pela mensagem. Fala de um Deus desconhecido, no entanto, conhecido, Criador de todas as coisas, juntamente com seu Filho, e que quer a cada dia morar em nós, em espírito, como diz a Escritura, não habita em templos feitos por mãos humanas, mas quer habitar em nosso viver a cada dia. Nos ajude a entender a Tua Palavra e estamos dispostos também a colocar em prática no viver diário. São bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.